Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para o 7º dia deste propósito de jejum e oração. É isso mesmo. Já quero parabenizar todos vocês que estão participando conosco. Saiba que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Bom, amados, eu estava esses dias refletindo um pouco, acerca do quanto eu tenho notado que o índice de crescimento, veja só, de bares, adegas, moradores de rua, níveis de prostituição, o quanto essas coisas têm crescido, números de usuários de drogas, o quanto tudo isso tem aumentado nos dias atuais. Tem muita coisa que não estão mais restrito, estão basicamente expresso, nítido. Ao sair de casa você vê pessoas usando droga, na grande maioria das vezes. Quem nunca se deparou com essa situação? Na sua rua, de repente, tem bares, tem adegas, pontos de prostituição. Isso é o quê? Ao passar do tempo, o amor de muitos iria se esfriar. E quais são os resultados daquele que perde o amor em Deus? Porque dizer que ama a Deus, todo mundo diz. Mas a melhor forma e a maior forma de expressar o amor em Deus é servindo a Ele. Ou seja, se resume em meio às ações e não de palavras. Não de palavras. Muita gente diz amar a Deus, mas a maior prova de amor é aquela que você impõe diante das suas ações. Então, por que tudo isso tem crescido? Porque o inimigo, ele está o quê? Buscando cercar o cristão. Veja que esses dias eu passei do lado de uma igreja, e em volta dessa igreja tinha muitos moradores de rua. Aí você se pergunta, por que disso? Porque eu me perguntei. Eu falei, Senhor, por que tem tanto morador em volta deste lugar? Porque é um lugar de santificação, de santidade, é um lugar de busca, é uma casa de Betel. E o inimigo, por não ter o acesso para emanar destruição interna, o que ele faz? Ele cerca o ambiente e tenta atacar as pessoas que entram e que saem, para enfraquecer o corpo, ou seja, enfraquecer a fé do povo. Então a pessoa, ela entra distraída, quando ela sai pior ainda, mais distraída ainda, porque lá fora tem uma influência maligna que quer roubar a semente que foi lançada na terra dela, ou seja, no coração. Lembra da parábola da semente, do semeador? Lança a semente, vem a águia e rouba. Vem as circunstâncias e sufoca a semente. Vem os espinhos e sufoca a semente. Ou seja, são essas influências que cercam o ser humano. Então o inimigo, por não ter o acesso, materializar, enfim, a ação para gerar ponto no ambiente, ele faz o quê? Leva o corpo dessas pessoas que são propícios a receber a influência maligna, justamente por quê? Porque faz o uso das coisas que não agrada a Deus. Faz uso de droga, bebida, prostituição. Então, eles ficam cercando ali a igreja e ali eles ficam tendo relações. Ali eles ficam fazendo uso de bebidas, e de entorpecentes. Então, quando eles fazem uso, eles dão legalidade para o inimigo interagir por meio da vida deles. Então ali eles firmam um ponto indiretamente o inimigo, ele ataca pessoas em volta. E é justamente entrada
e saída. Agora tem lugares que o inimigo ele ciranda dentro, ele está governando dentro, né? Isso não generaliza em todos, mas tem lugar que é assim. Mas tem lugares, por isso que é importante a gente carregar os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo para discernir o que é de Deus e o que não é. Olha só, uma certa vez eu fui pregar numa igreja. Estava pregando, uma mulher levantou falando em línguas e disse algo para mim, né? Naquele momento, eu repreendi aquele demônio. Eu falei assim, ó, eis que eu te digo, Satanás. Tirei o microfone da boca para não escandalizar e não denegrir, digamos que, a pessoa em si, né? Porque eu não gritei, falei num tom razoável, mas fora do microfone. De repente as pessoas que estavam na frente podem ter ouvido, mas as do fundo, basicamente, eu creio que não. Eu tirei o microfone da boca e disse, eis que eu te digo, Satanás, solta essa vida e caia por terra agora. A mulher na hora manifestou. Por quê? Porque você, quando carrega a presença do Espírito Santo, você vai discernir o que é de Deus e o que não é. Quantas profecias as pessoas recebem, não se cumpre, veja só, e elas se frustram com Deus. A culpa é de Deus? Não, a culpa é das pessoas que não carregam suas responsabilidades. Buscar os dons com zelo. Se nós temos uma necessidade, nós temos que buscar ela. Muitos não têm que acordar, nós não temos que acordar, trabalhar, buscar o pão de cada dia. Peraí, então se a gente tem que fazer isso, a gente também, na medida que tem uma obrigação, uma necessidade de cumprir algo em favor das nossas vidas, em favor da nossa vida espiritual, também nós temos que buscar. Aí a pessoa coloca a culpa em Deus. Aí ela vai lá, frustra, diz, não se cumpriu. Primeiro, que ela nem entendeu se realmente foi Deus ou foi o próprio diabo que falou na boca da pessoa. Porque a Bíblia vai dizer, se possível, Satanás transfiguraria em anjo de luz para confundir até os próprios eleitos. Jesus serviu a ceia para Judas, sabendo que Judas era o traidor. Entende? Olha só para você ver como é que é as coisas. Ele sabia, mas ele serviu da mesma forma. Então assim, no meio dos cristãos, isso no todo, tá, queridos? No todo, a salvação individual. Você é responsável pela sua salvação. Além de você se tomar como responsabilidade aquilo que Deus já instituiu nas tuas mãos, você se torna uma influência para outras vidas. Se você é um pequeno Cristo, você é a imagem e a semelhança do Altíssimo, você vai ser um influente para a sua geração. Olha o quanto isso é importante. Mas tudo depende do quê? Da sua separação, da sua santificação. Se você se santifica, no automático Deus se revelará através da tua vida. Não para te trazer galardão, para o nome dele ser glorificado. As consequências, né, de quem serve a Deus são as obras extraordinárias, tanto espiritual quanto física, que Deus faz nas nossas vidas e por meio delas. Né? Então, temos que ter muita vigilância. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa de um sexo, né, vestindo roupa de outro sexo, né, ensinando dentro de uma escola, né, crianças que elas poderiam ter uma conexão, né, entre as pessoas do mesmo sexo. Olha o que está sendo aplicado dentro das escolas. Olha o que as crianças, os filhos de muitos pais aí estão ouvindo fora da sua casa. A Bíblia diz que o filho, que o pai deve ensinar o filho o caminho que se deve andar. Então, peraí.
a melhor expressão, o melhor ensino que você pode passar para o seu filho é aquilo que você é. Se você é um pequeno Cristo, Cristo despertou na tua vida, as suas ações refletem a imagem e a semelhança do Altíssimo, não é ser aquele santo embrulhado no papel, queridos, não é isso. É você buscar as características, fazer tudo aquilo que é correto. Seu filho vê você ler na Bíblia, ele vai querer ler a Bíblia. Se seu filho vê você como um mecânico consertando o carro, ele vai querer ser um mecânico quando crescer. Se seu filho vê você sendo um médico, ele vai querer ser médico. Porque as suas ações refletem naquilo que você se torna e naquilo que você se destaca, ou seja, o que você é. Então, se o seu filho vê você ler na Bíblia, ele vai querer conhecer aquilo que você está lendo. Se o seu filho vê você indo na igreja, ele vai querer ir com você. Entende? Porque as suas ações vão entrar em harmonia com as coisas de Deus. A igreja hoje está dormindo. A igreja hoje, a gente vê que existem tanto despreparo aí fora, que se a igreja... Queridos, gera até escândalo se eu falar isso. Gera até escândalo. A realidade é essa, eu não vou nem falar, eu vou frear minha língua aqui. Né? Porque o que acontece? As igrejas estão sem estrutura. Tem muitas igrejas sem estrutura, queridos. Infelizmente, até para sair para evangelizar, não tem preparo. Se bambear, fica até no mundo. Entende? Então, queridos, você precisa se preparar. Nós não estamos aqui para julgar a igreja, nós não estamos aqui para julgar pessoas, nós estamos aqui para alertar a você. Estamos aqui não para apontar, para julgar você. Estamos aqui para incentivar você a despertar o que Deus tem sobre a tua vida. Entende? Paulo escreve a Timóteo dizendo: desperta o dom que há em ti. Olha só, existe o dom de servir. O Espírito Santo é um dom. A Bíblia diz, olha, arrependei-vos para receber o dom do Espírito Santo. Queridos, nós temos que entender que a nossa vida tem que ser regida, guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Porque quando ele está no controle, a nossa geração também entra nesse eixo. Né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7, acerca de casamento, ele diz assim, olha, se você, mulher, busca a Deus e seu esposo é ímpio, se você se santifica, o seu marido será santificado. Outra hora, os seus filhos eram malditos, agora se tornam santos. Ou seja, você está plantando uma semente na sua geração. Né? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vai dizer, Deus não deixa se escarnecer de coisa alguma. Tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Agora, veja só. Na sua rua, abre a adega. Tem aqueles pontos de coisas ruins, né? Que não vale falar aqui, ressaltar, né? O inimigo está criando bases, né? Tem os centros de ocultismo. O inimigo está instaurando bases na sua rua. Veja só, está implantando influências. Ou seja, eles criam quartéis nesses lugares. Às vezes, você vai olhar, não tem uma igreja na rua. Não tem uma igreja nessa rua. Às vezes até tem, mas espera aí, tem que ter oração. Não pode prevalecer essas coisas. Se tem um ponto ali ruim, é orar para que aquele ponto se torne o quê? Um ponto de evangelização. Ah, tem um ponto de entrar naquele lugar? É orar para que aquelas pessoas que estão ali se convertam.
e aquele ponto se torne evangelístico. Por exemplo, você tem um filho que conheceu digamos que uma rodinha de amigos que tem na adega na esquina da tua casa, vamos supor, e agora ele não sai de lá. O que você tem que fazer? O diabo quer que você fique com raiva dos amigos do seu filho, que você fica com ódio, com raiva, que brigue, xingue. Ele quer que você gere ainda mais legalidade para ele ganhar expansão para agir, não só como influência, mas para estabelecer fortalezas na mente da criança, do filho, e gerar também prisão na sua vida. Qual a forma de agir? Se Deus manda, a gente que ama a Deus respeita o primeiro mandamento, a gente vai respeitar o segundo, amar o nosso semelhante. Concorda comigo? Então, o que a gente pode fazer para trazer essa criança de volta e cumprir os mandamentos? O que você acha? Orar pelas pessoas que estão sendo influenciadas por Satanás para impor influência na mente do seu filho, para criar fortalezas. Então, quando você ora pela vida daquelas pessoas que estão sendo influência na vida dos seus filhos, se eles se converterem, as influências começam a perder espaço. Então, a chance do seu filho receber um convite por meio daqueles que influenciavam para estar na esquina, na adega, agora eles influenciam para ir na igreja, a chance para ele estar dentro da igreja é grande. Você respeita o primeiro mandamento, cumpre o segundo e ainda, olha só, ganha almas para Jesus. Além do seu filho vir, você ganha almas para Jesus. E o inimigo tem cercado casa de crente. A Bíblia diz que o adversário anda ao derredor do homem e brama como um leão a quem possa tragar. Aí eu te pergunto, o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que você acha? A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deus é onisciente, onipresente. Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o meio. Ele é o eterno. Ele faz ele faz parte de um tempo eterno, um tempo chamado Kairos. Lembra do povo de Israel? Os hebreus, quando estavam fugindo lá de Faraó, do Egito, e eles chegam de frente ao Mar Vermelho. Lembra? Eles foram encurralados. Eles foram cercados. É o que está acontecendo hoje. Eles não sabiam o que fazer. Mas havia alguém no meio deles que estava sensível à voz de quem? De Deus. Moisés estava sensível à voz de Deus. Deus diz, olha, levanta o cajado. O que aconteceu? O mar se abriu, queridos. Entende? Quando você vive o governo de Deus, você ouve a voz de Deus, você anda conforme a vontade do Senhor. Aquilo que é impossível diante dos seus olhos carnais, ele se encarrega de intervir em seu favor. O inimigo quer tirar esses recursos que o cristão tem. Se Moisés não tivesse atento à voz de Deus, o que seria daquele povo e de Moisés? Você vê que a força de Moisés ali era limitado, mas Deus deu o quê? Estratégia. Deus deu estratégia. Deus deu uma ordem. Deus fez o quê? Consumiu o adversário, o perseguidor da vida deles. Então, quando aquele povo passa, cruza o mar, o que Deus faz? Fecha as águas. Faraó, acabou para Faraó. Entende? Opa! Então, é necessário estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Lembra quando Moisés está... quando ele coloca Josué à frente de uma batalha, logo quando
o povo ele começa a murmurar porque eles tinham saído de um lugar, foi para o outro e eles queriam água, estavam com sede. Começaram a murmurar contra Moisés. E aí os amalequitas atacaram eles, o povo de Israel. Moisés deu uma ordem a Josué para estar à frente daquilo ali. E ele sobe um monte. De lá, Moisés levanta os braços, levanta os dois braços. O que acontece? Israel prevalece. E o adversário, eles perdiam a guerra. Mas quando Moisés baixava os braços, o adversário prevalecia. Escuta só, Moisés era um intercessor. Moisés foi um homem chamado por Deus. Você, eu, nós fomos chamados por Deus. Nós somos intercessores da nossa casa, nós somos intercessores de pessoas até que nós não conhecemos. Mas por quê? Porque é a obra revelada de Deus em nós para com o próximo. Se você chegou até aqui, se você está obtendo esse conhecimento, queridos, saiba que o que Deus pode fazer por meio da tua vida é grande. Basta você manter o que? Os braços erguidos, os ouvidos atentos à voz de Deus. Havia uma nação que estava ali sobre a responsabilidade de Moisés. E Moisés, ele diz, olha, se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for comigo, eu nem vou. Então assim, quando você coloca Deus à frente, você pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Extraordinária. Aquele povo chegou um momento, né, uma fase na caminhada que eles estavam fugindo do Egito, que Moisés sobe o Monte Sinai, vai receber lá as leis, que Deus vai entregar para ele as 2 tábuas da lei, lá em Êxodo 32, e aquele povo começa a erguer estátua, começa a erguer uma idolatria ali. Deus ele se ira lá de cima do monte e diz para Moisés, olha Moisés, vou destruir esse povo e vou fazer da tua geração uma geração próspera. Moisés olha e fala, Deus, não faça isso. O que vão dizer de ti? Tiraste o povo do Egito para morrer aqui? Aí Deus faz o quê? Ouve a palavra de um justo. A palavra de quem? De Moisés. Deus se arrependeu. Se arrependeu ao ponto de não fazer, né, cumprir com a justiça na vida daquele povo. Né? Então, para vocês verem, querido, a Bíblia diz que Tiago 4,7, Tiago 5,16, a oração do justo pode muito seus efeitos. A Bíblia diz, orar um pelos outros, porque a oração do justo surte os seus efeitos. Ou seja, é uma causa que quando é imposta diante de verdadeiros homens e mulheres que buscam a Deus, traz um impacto grande ao ponto de mover gerações. Estão entendendo? Então aqui nós estamos unidos justamente para buscar isso, agregar o crescimento espiritual. Crescer, buscar o crescimento aí na graça, né? Como a Bíblia diz, né? Crescei-vos na graça e no conhecimento. Né? Então, hoje eu vejo pessoas indo para a igreja, né? A gente vê muito, vocês devem ver isso, pessoas dizendo assim, eu vou para a igreja porque fiquei sabendo que fizeram uma obra disso, fizeram uma obra daquilo. A pessoa vai para a igreja porque ela tem medo do que fizeram para ela. Ou seja, o estímulo, né? O combustível que faz ela se mover para chegar em Deus não é o amor, é o medo. As pessoas estão no lugar certo com as motivações erradas. Estão entendendo?
As piores obras, queridos, são aquelas que você não vê. Não são aquelas que as pessoas pegam alguidaz e colocam lá as coisas, impõem diante de um lugar e você vê. Não, essas não são as piores obras. Essas não são as piores obras. As piores são aquelas camufladas que você não vê. Entende? Por quê? Porque o inimigo não vai avisar para você quando ele está atacando. Ele não quer que você saiba, ele quer te pegar distraído. Entende? Enquanto muitos estão sentados, né, no horário de culto, tá em casa assistindo TV, tá em casa enchendo a barriga de pizza, né? Uma hora dessa, pra gente abrir consagração, era pra estar numa consagração, no jejum, junto com a gente, tá o quê? Enchendo a barriga de pizza, distraído na frente de uma televisão, e não com a Bíblia na mão, lendo, né? Tá distraído, pensando em outras coisas, ao invés de estar aplicando um tempo em oração, num tempo de buscar mais um crescimento espiritual. Em vez de alimentar o espírito, está alimentando o quê? A sua carne, está saciando a sua carne. Mas por quê? Geração morna, geração morta. É o que? Sepulcros caiados, pessoas que estão vivas carnalmente, mas estão mortas espiritualmente. O adversário ele tá tragando pessoas assim, pessoas distraídas. Enquanto tá lá dormindo, tem pessoas pulando o muro de um cemitério para fazer obras malignas. Estão entrando em matas fechadas, virgens, para fazer obra maligna. Estão abrindo cadáveres para fazer obra maligna. Estão jejuando porque os filhos das trevas jejuam para ter acesso ao mundo espiritual. Entende? Então, estão lá, prestam de 6 a 12 horas de culto aos deuses pagãos, para as entidades deles descerem para trabalhar para eles, prestando obrigação. Hoje o culto começa às 7h30, o crente chega às 8 horas, 8h30. Ah, pastor, estava trabalhando. Tudo bem. Existem situações e situações, né? Agora a pessoa, não, digamos que tem um tempo livre e chega toda vez atrasado. Que reverência é essa que está tendo com as coisas de Deus? Queridos, eu estou aqui para alertar você, para abrir os seus olhos. Nós temos que parar de viver uma rotina, queridos. Nós temos que vivenciar uma obra plena, completa. Entender que nós somos dependentes do Senhor. Nós não podemos deixar que o mundo influencie a nós. Nós temos que acordar para a verdadeira igreja, para a verdadeira vida cristã. Porque a vida nasce quando Jesus nasce em nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer fazer da tua vida um templo e morada, para você impor as mãos sobre pessoas enfermas e serem curadas, para porem as mãos sobre pessoas e receberem libertação, entende? Mas tudo começa primeiro em você e parte de você para o seu próximo, porque já é uma transição de garantia de salvação. Aí Cristo nasce em você, você se torna um pequeno Cristo, ou seja, Cristo nasceu em você, te tornou uma nova criatura, agora as obras dele irão falar por você, né? Então não adianta você falar assim, eu sou de Deus, mas faz tudo errado, e as pessoas estão vendo, né? Até mesmo o culto Deus está vendo, só cumpre dentro da igreja, só cumpre em alguns ambientes. Não, queridos, nós temos que ser uma obra completa nas mãos de Deus. Nós temos que ser um vaso na mão do oleiro. Nós temos que sair daquela rotina do crente 6 horas. Tipo, tá passando por um problema? 6 horas por mim. Vive de oração dos outros. Queridos, Deus quer pegar a tua oração. Não existe oração melhor do que a tua. Deus quer pegar a tua oração,
Ele quer ouvir, quer atender, porque a mão dele não está encolhida para que possa ajudar-nos. Mas as nossas iniquidades fazem separação de nós e Deus. Nós temos que trazer a igreja primitiva de volta para os dias atuais. Peraí, olha só. Adão, ele vivia junto com Deus. Ele começou a o quê? Pecar, e o pecado fez o quê? Distanciou Adão de Deus. Olha só que interessante. Hoje, Deus envia o Espírito Santo, né? E Jesus e o Espírito Santo, e está aqui no meio, ó. Para fazer o quê? Para nos trazer de volta em união, para nos unir novamente. Então, como nós vamos nos unir novamente? Adão ouvia a voz de Deus. Quando ele distancia, ele já não vai ouvir mais a voz de Deus. Entende? Quanto maior a distância que a pessoa tem de Deus, mais vai ficar difícil ela ouvir a voz de Deus. Então, você que traz as ações da igreja primitiva, oração, jejum, palavra, santificação, no automático você está caminhando para o quê? Para uma progressão. Está se unindo, progredindo na fé. A Bíblia vai dizer que aqueles que se unem a Deus se tornam só espírito com Ele, querido. Peraí. É impossível você não ser um só com Deus e não ter ali o discernimento do que Deus tem na tua vida, do que Deus quer fazer por meio dela. Nós vamos partir daqui um dia. Entende? A nossa alma vai voltar no grande eu sou. Mas que legado nós estamos deixando sobre essa terra? Uma herança física? Casa? Se você não leva nada com você, eu não estou dizendo que você não pode ter posse. Eu estou dizendo que as coisas dessa terra não podem te possuir, ao ponto de tirar as primícias da tua vida, tirar Deus como primícia na tua vida. Deus é em primeiro lugar na tua vida. Mateus 6,33 vai dizer, mas primeiro buscais o reino de Deus, a sua justiça e a glória, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele se encarrega de acrescentar aquilo que é necessário para você. Tem pessoas que não conseguem... eu já vi pessoas, olha só, teve uma pessoa que chegou em mim e disse assim, pastor, abriu uma porta de serviço para mim, né? E eu falei assim, olha, abandona essa porta porque essa porta não foi de Deus. Essa pessoa estava trabalhando num lugar e apareceu um salário maior e um serviço diferente. Essa pessoa comentou comigo, eu disse, olha, abandona. E era uma pessoa que tinha desprendido dos vícios, das drogas, já tinha uns 3 meses. Tava jejuando, orando, lendo a palavra, tava uma benção, irmãos. Limpo, sem clínica, tá? Pelo poder da palavra, pelo poder da consagração, da santificação. Aí essa pessoa resolveu o quê? Mudar de emprego. Trabalhando um pouquinho mais cansado, parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de jejuar. Consequentemente, parou de ir na igreja. O que aconteceu? Caiu. Então, o que ganhava a mais, também gastava mais nas drogas. E as consequências piores foram quais? Espiritual. Que as ações afastou a pessoa de Deus. Porque Deus não se afasta de ninguém. As nossas ações que nos priva de termos o acesso a Deus. Porque a gente perde a conexão, a sensibilidade de ouvir, compreender e entender o que Deus tem e quer conosco. Então tudo isso depende de quem? De nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem comeu da árvore do conhecimento foi Adão e Eva, e isso estendeu em geração. Agora você conhece o que é certo e o que é errado. Cabe você tomar uma decisão e seguir agora. Né? Porque dele e por ele. Para ele são todas as coisas. Eu estou aqui para encorajar a você. Estou aqui para encorajar a tua vida. A gente é uma influência, a gente é um exemplo sobre essa terra. E a gente deixa legado.
As pessoas um dia vão olhar para a sua foto, para as nossas fotos, num instante e ter lembrança do quê? Essa daí foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É esse legado que nós temos que deixar. Um legado de servo, até para servir é um dom. Você sabia disso? Até para servir é um dom. Então o reino de Deus é para quem tem ousadia, quem tem autoridade, é para valentes, para generais. Essa é a realidade. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa que está buscando a santificação, a separação. Você é essa pessoa que vai viver o milagre. O milagre não só vai nascer em você, vai estender também através da tua vida para a tua geração. Então, se esforce. Faça a diferença. Olha para os discípulos. O apóstolo João, preso ali na ilha de Patmos, ele foi basicamente exilado na ilha de Patmos, mas foi ali que ele recebeu visão que resultou no livro de Apocalipse. A visão que ele teve ali, para muitos ele estava preso, mas ele estava mais livre do que muita gente. Por quê? Estava em Cristo. Então, a visão que ele teve, ele impôs diante do Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, querido. Lá em 2 Coríntios 12, foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que ele disse, não sou nem digno de falar. O Antigo Testamento, Ezequiel 37, foi levado em espírito ao vale de ossos secos. Deus diz, pode esses ossos reviver? O que Ezequiel disse? Só tu sabes, ó Deus. Aí Deus diz, então profetiza, Ezequiel. Deus deu autoridade para ele profetizar sobre uma nação que estava morta, e estava equiparada como um sepulcro caiado, mortos. Entende? Então, Deus tem um legado, queridos, um legado sobre as nossas vidas excelente. Deus, ele manda 10 pragas em Faraó por meio de Moisés, porque Moisés estava o quê? Atento à voz de Deus. Eu te pergunto nessa noite, a quem você tem dado ouvido? O que você está se tornando naquilo que você está dando crédito e ouvindo? Está se tornando um servo de Deus ou um escravo de si mesmo? Porque quando nós servimos a Deus, nós somos livres de toda maldição, livre de todo cativeiro. Entende? Então, se você decide se tornar servo, seguir, ir adiante, né, e permitir ser moldado por Deus, maravilha, Deus vai cumprir aquilo que Ele quer se manifestar por meio da tua vida. Mas se você faz igual Jonas, quer ser um teimoso, uma teimosa, não quer fazer aquilo que Deus ele quer impor diante de você, o que vai acontecer? A soberania dele vai mudar? Não vai reduzir quem Deus é. Ele é e pronto. Ele é. E nada vai mudar. O que muda é o que vai se referenciar nas nossas escolhas. Se eu tenho Deus como referência, no automático, a expressão de Deus será manifesta por meio da minha vida. Ou seja, eu não vou precisar falar que eu sou de Deus. Os frutos falarão por si próprio. O céu se encarrega de lhe apresentar. Jesus foi apresentado quando ele foi batizado por João Batista. Entende? O próprio céu, Deus, o próprio Deus do céu bradou dizendo: este é o meu filho amado que eu me compazo. É isso mesmo. A voz bradou do alto. Ou seja, o próprio Deus trouxe a identidade de Jesus para a terra.
trouxe a própria identidade de Deus na vida de Jesus, assim como Ele está sendo na minha e na tua vida, queridos. Não olhe para o que disseram para você, o que falaram de você, o que estão dizendo. Olhe para o que Deus tem como propósito na tua vida. Olhe para os olhos, olhe para o monte, porque é de lá que vem o seu socorro. Estevão estava sendo apedrejado, os olhos dele estavam estendidos aonde? Para o céu, viu o céu aberto. Olha isso, um homem cheio do Espírito Santo. Ele ainda fala assim: ó Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Paulo estava lá no meio da plateia que estava apedrejando Estevão. Olha só, Paulo não, Saulo, né? Porque ele era Saulo ainda. Saulo estava lá no meio daquele grupinho que estava jogando pedra em Estevão. E Estevão estava lá intercedendo por eles, pedindo a Deus para perdoar. Jesus na cruz, lá sendo chicoteado, enquanto as pessoas feriam ele lá em cima, ele lá de cima dizia: ó Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque na medida que eles batiam, as feridas não se abriam em Jesus, abriam na alma deles. Eles feriam a carne de Jesus, mas eles rasgavam as próprias almas, querido. Querido, eu vou falar para vocês: olhe para o alvo, olhe para Jesus, fitem os seus olhos em Jesus. Não deixe que os conselhos dos ímpios, os ataques do inimigo camuflado por meio de pessoas, mude o propósito que Deus regeu sobre a tua vida. Jesus diz: quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Pedro recebeu o Espírito Santo, como diz lá em Atos 2. Após isso, o que aconteceu? Na primeira ministração de Pedro, cheio do Espírito Santo, após receber o batismo com fogo, o que aconteceu? Na primeira pregação, 3.500 almas Pedro ganhou para Deus. 3.500 almas vieram ao arrependimento. O que você se torna quando Deus começa a reger sua vida faz a diferença na vida dos outros. Não só na sua casa, na sua geração, mas no meio de todas as pessoas. Entende? Qual é a tua necessidade em Deus? O tamanho da tua necessidade é a expressão da tua busca. É a expressão da tua entrega. Peraí, eu sou dependente de Deus, mas não tem tempo para Deus? Ué, peraí, tem alguma coisa errada, queridos. A gente tem que avaliar essas coisas. São coisas que não são expressas por meio de palavras, mas sim de busca, sim de expressão física. Agora eu te pergunto, o que esses homens como o apóstolo João, Ezequiel, Pedro, apóstolo Paulo, falando por cima, tem de diferente de mim, de você? Todos eles ouviram a voz de Deus. Todos eles ouviram a voz de quem? De Deus. Por quê? Santificação, separação. As obras que Deus manifestou por meio daqueles homens falaram por eles. Olha o testemunho escrito hoje na palavra. É palavra de vida. É palavra de vida que está na Bíblia, querido. Então, tudo que a gente faz está escrito também no livro das obras. E isso será exposto diante do tribunal naquele grande dia. Então, o conselho que eu te dou: afaste-se daquilo que te afasta de Deus. Deseje ver o que os discípulos viram. Deseje avançar em medidas mais avançadas do que eles. Por quê?
Aqueles homens, eles foram sujeitos às mesmas paixões que a gente. Era um homem que tinha desejos, eram homens de carne, ou ossos, era corpo, alma e espírito, querido. Era corpo e alma e espírito. O que mudou daquele tempo para cá foi o quê? Tecnologia, o avanço. E esse avanço o inimigo trouxe como distração. Hoje o inimigo coloca esfriamento na vida de um cristão por meio do avanço tecnológico. Faz um teste. Pega o celular, tira ali 1 hora para mexer no celular. Abra a Bíblia por 1 hora. Quando você estiver mexendo no celular, ninguém vai te incomodar, mas abre a Bíblia. O quanto pessoas vão tentar te distrair. Tira um momento de oração. Você vai ver o quanto pessoas vão tentar te distrair. Por quê? Influência maligna. Isso quando não começar a abrir a boca, quando for ler a Bíblia, quando começar a abrir a boca, quando for orar. Por quê? A carne milita o espírito. É bíblico. É bíblico. Não estou aqui para te julgar, estou aqui para te alertar. Nós estamos já no encerramento desse 7º dia e eu estou aqui para te motivar, queridos. Entende? É necessário ter sempre alguém para motivar a gente. A Bíblia diz, anda de 2 em 2, se um cair o outro levanta. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Deus, ele não se limita em você. Deus, ele não se limita em você. Sabia disso? Mas você é limitado na sua consciência. Vai ter momentos que você vai alcançar algumas coisas, mas limitado. Mas Deus em você, ele faz você vivenciar coisas ilimitadas. Querido, eu lembro, alguns anos atrás, olha só, vou contar uma experiência que eu vivi. Eu fazendo projeto social, né, nas madrugadas, levando pães, lanches, café com leite, chá, Nescau, para moradores de rua, né, para pessoas carentes. Eu não fico falando essas coisas aqui não, tá, igreja? Mas eu vou contar esse testemunho. Eu me deparei com um cara que ele era mudo. Ele tinha tido um derrame e ele perdeu a metade, né, do movimento do seu corpo. Vou contar um dos milagres, tá? Se eu ficar falando de milagre aqui, vai se estender bastante. Quem é do ministério aqui sabe, né? O quanto Deus tem curado pessoas que a medicina, para a medicina, era impossível. Tá? Então, a gente não está aqui para se vangloriar. É tudo para a honra e glória do Senhor. Aí, queridos, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam em volta, né, comentaram comigo que ele não falava por conta do derrame e tudo mais. E quando eu cheguei no momento de dar o alimento para ele, o Senhor diz para ele, ora por ele porque eu vou curá-lo hoje. Eu falei, meu Deus. Entreguei o alimento para o irmão que estava do meu lado. E eu senti a dor daquele homem. Cara, você fala. Você está me assistindo, você está ouvindo. Você fala. Aquele cara não conseguia falar. Eu senti a dor dentro de mim, a dor, a angústia que ele estava sentindo, de não conseguir falar. Às vezes a gente se torna ingrato nas coisas que fazem a diferença na nossa vida, que parece ser inútil. Falar é simples, mas para quem não fala, e para quem não fala, queridos, você já agradeceu a Deus porque você está falando hoje? Já agradeceu? Eu lembro, eu dei aquele alimento pro rapaz, o irmão estava do meu lado. Eu peguei nas mãos dele. Eu fiz uma oração tão simples.
Jesus curou ele. Naquele momento eu falei assim, você foi curado, fala o seu nome. Uma mulher do lado deu um grito. Ela disse, eu já falei, ele não fala. Ele virou para o lado e disse, Alexandre. Irmãos, Jesus é lindo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Paulo escreve a Timóteo, preso, incentivando, aconselhando ele, olha, não para, desperta o dom que há dentro de ti. As pessoas têm que ver a expressão de Deus na tua vida, queridos. Sirva ao Senhor, busque Ele enquanto se pode achar. Não retroceda, não deixe que o inimigo governe a tua casa, o teu lar. Não deixe, pelo amor de Deus. Deus te deu autoridade para isso e você só vai descobrir essa autoridade se você se separar, querido. Não deixe as coisas dessa terra tirar você do centro, do propósito de Deus. O centro é Jesus, sempre foi Jesus. O centro não somos nós, o centro é Jesus. É nele que se concentra a vida. Louvado seja Deus. Então, queridos, viva o extraordinário de Deus. Deseja ver o que os discípulos, o que os apóstolos viram. Se torne um general de Deus. Viva o melhor de Deus. Viva, desfrute disso enquanto você respira. Porque só entenderemos o que é viver uma vida se aplicarmos ela em Cristo Jesus. Só serviremos para viver uma vida se estivermos em Jesus. Essa é a realidade. Hoje em dia é muita distração. É muitas coisas que tiram o homem do centro da vontade de Deus. E isso queima nos nossos corações, dói, machuca, porque tem pessoas caindo nos laços. Amém, queridos? Então, só serviremos para viver uma vida sobre essa terra se essa vida nascer, surgir dentro de nós. Não se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é melhor do que você. Ninguém. Nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Ele sempre será. Jesus disse, eu sou o caminho. Quando Deus se manifesta na sarça ardente, ele diz para Moisés, diga que o grande eu sou te enviou. Queridos, se o grande eu sou estiver regendo a tua vida, você vai viver o extraordinário. Amém? Bom, vamos fazer uma oração bem breve, né? Já falamos bastante, estendemos bastante. Oremos, amém? Perdão, queridos, né? Eu não contive a emoção, né? Porque é maravilhoso você vivenciar as obras de Deus, né? E isso é o que eu desejo para você. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos nos colocando diante de Ti. Queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelas nossas ações e pelas nossas transgressões, ó Pai. Senhor, aviva em nós a Tua presença.
Senhor, tira toda a mácula, toda a sujeira. Ativa os nossos ouvidos, a sensibilidade, os sensores de estarmos atento à Tua voz. Ativa-nos, Pai, para estar atento ao Teu chamado, para estar, Senhor, andando não segundo por vista humana, mas sim pela fé, como Paulo descreve na Tua palavra. Ó Deus amado, nós estamos aqui, Pai, buscando diminuir para que o Senhor cresça através das nossas vidas e que os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas e se estenda para a nossa geração, Pai. Quantas almas estão se perdendo? Quantas vidas, ó Pai, estão predestinadas à morte espiritual? A Tua palavra diz que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Senhor, aqui tem homens e mulheres valentes, Pai, que estão dispostos a servi-lo em espírito e em verdade. Por isso te pedimos, Pai, que nessa noite, nesta madrugada, a qual nós estamos aqui buscando o revestimento, a santificação, buscando sermos governados pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito venha, Pai, nessa noite, trazer a nós a consciência da verdadeira mente de Cristo, da verdadeira justiça sobre essa terra. Eis, Pai, que nós estamos nos lançando diante dos Teus braços, nos entregando a Ti, Pai, numa plena dependência, porque sabemos que sem a Tua presença, Pai, o que seria de nós? Obrigado, ó Deus, pela oportunidade, pela chance que o Senhor promoveu em nós. Obrigado, Pai, por nos resgatar da morte, do lamaçal do pecado e impor a vida sobre nós. Impor a Tua presença, o selo do Teu Espírito Santo sobre nós, escrever os nossos nomes no livro da vida. Senhor, somos gratos a Ti por tudo que Tens feito, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo que Tens realizado e há de fazer, Pai. Que através desse canal muitas vidas, muitos valentes, muitos juízes, muitos generais de Deus venham ser levantados, Pai. E que através de cada um deles, a Tua família, amigos, parentes, pessoas vão ser alcançadas. E que possa se estender para uma geração futura, como Abraão, Pai, pai de nações. Como a referência de Abraão, pai de nações. Nós louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo. Porque a Tua palavra diz, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Que a Tua chama possa cada dia mais, Pai, fumegar dentro de nós. Que a Tua chama, sarça ardente, Pai, a verdadeira fonte, o verdadeiro fogo se acenda em nós, Senhor, por uma eternidade diante de Ti, diante da Tua face. Que tudo que nós estamos colocando diante do Senhor como oferta, que é esse sacrifício, como Romanos 12 vai dizer, que nós temos que sermos separados, nós temos que ofertar um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti, prestando um culto racional. Eis, Pai, que é uma oferta de mais um propósito que nós estamos colocando diante do Senhor. Senhor, que almas sejam curadas nesse momento, que pessoas sejam tocadas nesse momento, pessoas que
têm desvio na coluna, pessoas que têm pernas mais curtas, pessoa que tem uma perna mais curta do que a outra, receba agora em nome de Jesus a regeneração. Eu declaro na autoridade do nome santo de Jesus que esta perna que é mais curta do que a outra cresça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Cure, Senhor, pessoas que têm enxaquecas, dores constantes de cabeça. Seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Amém, queridos? Bom, vamos ficando por aqui. Já quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vocês. E às 15 horas estaremos aí entregando este propósito, né? Esse de mais muitos que virão aí pela frente, amém? Já peço que você curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Vamos fazer esse canal crescer, irmãos. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Vamos repostar, reposte, envie para 3 pessoas, né? Vamos buscar aí bater 1000 inscritos para a gente já começar a fazer ao vivo, eu interagir com vocês, tirar dúvidas, falar acerca de algumas coisas, amém? Bom, vamos ficando por aqui, que a santa e gloriosa paz do Senhor seja a vida de cada um de vós, e eu deixo a santa paz de Deus aí a todos vocês e a casa de vocês, amém? Deus abençoe e tchau, tchau!